Boa tarde, caríssimos telespectadores, e é desta forma que damos início a mais uma edição do programa Diário Desportivo. Programa este que visa a aprofundar assuntos relacionados com o desporto. E como é de habitual, vamos cá dar boas-vindas ao nosso comentador. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Ariela. Boa tarde lá em casa e boa tarde a todos. Iniciamos com uma notícia nacional falando do futsal, que Moçambique venceu a Mauritânia por 4-3, estando assim em vantagem na corrida da CAN 2026 em Marrocos. Mohamed, o resultado de 4-3 dá segurança para gerir o jogo em Maputo? Boa tarde mais uma vez, Ariela, e boa tarde em casa. Falar da nossa seleção que ganhou por vantagem mínima de uma bola, 4-3, este resultado posso dizer que não é assim tão muito confortável, e não é confortável realmente para aquilo que se pretendia. O Moçambique entrou a perder quase em todo momento, mas conseguiu virar. Então trazem para nós, trazem aqui para cá em casa uma vantagem mínima que não é muito confortável. Então acredito que terá que fazer mais aquilo que fez, né? Por aquilo que fez, e terá que se apresentar mais firme, mais concentrada para conseguir daqui não perder essa vantagem, e se for a ganhar com uma margem mais elevada. E o que falta para Moçambique se consolidar como uma potência africana no futsal? Falta aquilo que todas as equipes grandes conseguem fazer, bons resultados, não se deixar surpreender como com jogos desses, por exemplo, e como já havíamos falado da seleção mauritânia, que é uma seleção nova, mas que tem um bom treinador com um bom currículo, que é esse que está a fazer um bom trabalho, e vimos aqui Moçambique quase que foi surpreendido, né? Então, para que possa se consolidar como uma grande potência no futebol, no futsal, Moçambique tem de ter bons resultados, entrar mais concentrado, apresentar uma postura de equipe grande que é e que nos habituou, que nos habituaram os antigos jogadores, a companhia Carlão, Dinho, e o Ramadã. Então é isso que Moçambique tem de fazer: jogar como grande, comportar-se como grande e trazermos bons resultados. A nossa seleção sofreu 3 golos. Será este o ponto fraco a corrigir? Claramente que sim. Sofremos 3 em casa do adversário, sim, com uma equipe nova, que se calhar não conhecíamos muito desta equipe. A defesa tremeu um pouco. Como disse, Moçambique praticamente esteve a perder quase em toda a parte do jogo, e graças a Deus e graças aos jogadores também e ao treinador conseguimos virar o jogo. Então o que tem de se fazer é tentar trabalhar mais a níveis de concentração e a níveis defensivos, porque o futsal é uma modalidade que, se tu não estás concentrado, não só o futsal, toda a modalidade, se tu não estás concentrado, não estás dentro do jogo, acontecem coisas dessas, és surpreendido, né? Falando agora das notícias internacionais, falando do Manchester City, sobre o futuro do Bernardo Silva, que pode sair do Manchester City no próximo verão. Mohamed, seria este o momento certo para o jogador procurar um novo desafio? Eu acredito que não. Acredito que o Bernardo Silva até agora está muito bem no City, e é um jogador que o Guardiola confia muito. Dizer que este é o momento certo, eu acredito que não seja. Já ganhou muitas coisas, muitos títulos, sim, mas acredito que ainda tenha alguma coisa a dizer. Ainda não acredito que seja o momento certo para que possa se retirar. É claro que a idade já começa talvez a pesar um pouco, se não me engano está com 31, 32 anos, mas se ele ainda consegue ter o ritmo, ter a mesma competitividade e as performances espetaculares que tem feito, acredito que ainda tem muita coisa para dar no City. Caso ele realmente se retire, qual será
o substituto, ou qual seria o substituto ideal para o seu lugar no City? Até agora eu acredito que nem o próprio Guardiola conseguiu ver um substituto ideal para ele. Por já há semanas o Guardiola teceu grandes elogios ao Bernardo Silva. Diz que quando vê Bernardo Silva jogar, quando tem o Bernardo Silva no campo, sente-se muito à vontade, né? Sente-se mesmo como se pudesse caminhar no escuro de olhos fechados. Então, essas palavras vindo do treinador, e um treinador como Guardiola, essa declaração de amor, assim podemos dizer, pelo Bernardo Silva, mostra-nos que o próprio Guardiola ainda não tem nenhum jogador em vista capaz de, se possível, ele for a sair, esse jogador vai fechar o lugar do Bernardo Silva. E sobre a saída dos jogadores influentes, acha que isso pode marcar o fim da era do Guardiola? Claramente que sim, em algum momento eu acredito que sim, porque se saem jogadores muito influentes, jogadores que se são os pilares, os que seguram aquela equipe, qualquer equipe acaba perdendo um pouco de confiança ao próprio treinador, se não acerta nas próximas ou nas futuras contratações que sejam para fechar os lugares desses jogadores. Acredito que o treinador acaba por perdendo alguma confiança, porque a equipe possivelmente possa vir a não andar do mesmo jeito que estava a andar ou que esteve a andar, criando assim alguns desequilíbrios, alguns momentos constantes e inconstantes. Então, em qualquer equipe, em qualquer lugar, com a saída de jogadores influentes, acaba de alguma maneira influenciando no balneário. Falando agora da Liga dos Campeões, sobre o jogo do Real Madrid contra o Benfica, o budraguenho elogiou o Benfica e recordou o histórico após o sorteio dos campeões. O Real Madrid é claro favorito ou o Benfica tem armas para o tomba gigante? Desculpa, isso causou-me um pouco de riso, porque estava mesmo numa conversa antes, e em que dizíamos que o Real Madrid não é uma equipe que se deixa bater duas vezes com a mesma equipe, mas recordo que eu respondi: não, isso não é possível. O Real Madrid deixa assim, o Barcelona já na época passada parece que desfilou por cima do Real Madrid, mas como nós todos sabemos, o Real Madrid é a equipe da Liga dos Campeões, é a equipe que todos nós sabemos que pode até começar mal, mas não acaba assim como começou. O Real Madrid é a senhora da Liga dos Campeões, e também é uma grande equipe, como todos nós sabemos. Mas o Benfica mostrou que tem armas, sim. Não entra em campo só apenas para estar, para representar, mas o Benfica também sabe jogar. E o Mourinho é um treinador que conhece o Real Madrid. Se ele conseguiu ganhar a primeira vez, pode sim conseguir ganhar a segunda vez. E o próprio Real Madrid, acredito que não irá apresentar-se como se já tivesse ganho o jogo, muito mais pelo primeiro acontecimento. Então, o Real Madrid também irá entrar uma equipe com cautela, com muita calma, e acredito que com muito respeito, porque sabe que o Benfica é capaz de ganhar e tem um bom treinador capaz de fazer uma leitura, capaz de estudar qualquer equipe e montar um esquema muito bem preparado para que possa fazer frente a qualquer equipe. E como histórico de 60 anos, sem confrontos oficiais, assim que influencia o psicológico das equipas? Até um dado momento, a história funciona no futebol e em qualquer outra parte, a tradição funciona tanto no futebol e em qualquer outra parte. Pode vir se influenciar, mas acredito que pode influenciar mais, que é o fator mais recente que aconteceu há pouco tempo. Esse sim acredito que possa ser o fator crucial para que possa afetar psicologicamente em ambas partes. Falando agora da FIFA, do diálogo, falando agora da FIFA, da diplomacia e futebol. O Gianni Infantino defende que a FIFA deve dialogar com todos os líderes políticos. Acha que o futebol consegue realmente unir povos, onde a diplomacia falha? Claramente que sim. Em algum momento acredito que consegue reunir. O futebol é
o futebol acaba servindo como uma ponte para que pessoas possam se ligar em termos culturais e termos emocionais, né? E muitas vezes a política não consegue fazer esse tipo de junção, de união, então o futebol acaba trazendo tem essa vantagem. É só nos lembrar no Mundial de 98, onde haviam seleções que estavam em conflito, mas partilhavam o mesmo palco e era só alegria, mas também às vezes não, o mesmo campo que pode servir para a união, pode trazer duas torcidas, dois países com conflitos e mesmo ali causar mais um boom, realmente boom. Mas, na minha opinião, o futebol pode servir e deve servir sim como um fator de união para que se possam acabar com as diversas diferenças existentes. A FIFA arrisca a sua reputação ao manter laços com o regime polêmico? Eu acho que até um dado momento não, porque o futebol é algo universal e o futebol não devia intervir-se em situações políticas, na minha opinião. A política não devia entrar no futebol e vice-versa, porque senão estaríamos perante a umas das regras que temos como em cada Constituição, não sei se assim posso dizer, em cada legislação do desporto, em que o desporto não é privado a ninguém. O desporto tem um parágrafo que diz que o desporto é algo inclusivo, né? O desporto tem inclusão, permite a inclusão de todos. Então, com estes acontecimentos que já tivemos, em que a Rússia foi banida, tanto o Irã ou Israel foram banidos, então eu acredito que eles estão contra esse parágrafo da inclusão. Então, creio que o desporto não deve entrar nessas coisas, não deve fazer parte disso, para que não estrague ou não manche a sua reputação. Sim. A neutralidade de Infantino é pragmatismo ou falta de posicionamento ético? Pronto, uma pergunta muito interessante. Gostaria até que talvez tivéssemos um debate mais rico nisso, porque há quem diz que conseguimos, o Infantino acaba estar perante a uma situação que não se consegue se impor, sendo mais direto para o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, para o que aconteceu lá ou para o que os Estados Unidos fez com a Venezuela, assim, e ele conseguiu ficar impune numa situação igual aconteceu, ou quase igual aconteceu com a Rússia, e a Rússia foi banida. Então, há quem diz que ele acaba estando refém a países onde, se calhar, estão sediadas as principais sedes da FIFA, ou com algum poder, vamos assim dizer, financeiro, ou qualquer outro tipo de poder. Ele acaba estando sem esse posicionamento por talvez alguma dependência, né? Certo, falando agora do Sporting, da iminente saída ou fim do ciclo do Mateus Reis no Sporting. Após a quinta temporada de 222 jogos oficiais, defendendo as cores do Sporting em Alvalade, o ciclo do defesa brasileiro parece estar a chegar ao fim ou a passar por uma mudança significativa. Mohamed, qual o maior legado que Mateus Reis deixa no Sporting? Ele deixa uma marca de consistência defensiva, liderança. Ele teve uma liderança silenciosa, não era um jogador muito de renome, muito mediático, mas foi decisivo em alguns jogos grandes e transmitiu alguma segurança no setor defensivo. Praticamente foi um jogador que soube deixar a sua marca do seu jeito, não com muito impacto, assim, um boom, mas soube deixar. Mas acha que esse é o momento certo para o Sporting renovar essa posição no plantel? Acredito que sim. O Sporting está a fazer uma renovação, vejo isso como uma renovação natural, né? O Sporting precisa abrir espaço para novos talentos e ajustar novos perfis defensivos. Sabemos todos que o Sporting é uma equipe
que tem muitos talentos e forma muitos jovens. Então, creio mesmo que seja o momento certo para que possa fazer isso. Falando agora do Futebol Clube Porto, que está na luta pelo título. A derrota do FC Porto frente ao Casa Pia confirmou um dado estatístico negativo ou decisivo para as contas do título, complicando a perseguição aos rivais na tabela classificativa. Muhammad, a derrota com a Casa do Pia tira definitivamente o Porto da luta do título, pelo título assim que é? Claramente que não. O Porto ainda está em primeiro lugar, com uma diferença de 4 pontos. Então, e ainda temos muito campeonato pela frente. Não está nada perdido, não está nada ganho também. O que deve acontecer, o Porto precisa se pôr a pau, né? Como se diz na expressão, alguma expressão. O Porto precisa se pôr a pau, o Porto precisa concentrar, buscar concentração. Parece que, se formos a ver em alguns jogos, o Porto já agora já ou ganha alguns. Parece ser uma equipe que está a perder alguma perna. Há jogos que saem com goleada, há jogos que vencem por vantagem muito mínima e parece que estamos a chegar naquele momento em que as pernas estão a pesar. Então a gestão precisa ser outra, precisa-se fazer novos planeamentos, uma nova gestão para que não possa perder esse gás. Mas dizer que o Porto perdeu ou perde vantagem, não, o Porto ainda não perdeu vantagem, até a diferença de 4 pontos e já na segunda-feira vai jogar com o Sporting e acredito que vai conseguir fazer as pazes com os adeptos. Foi a primeira derrota do Porto durante, se não me engano, 22 jogos. Então eu creio que não tenha sido mesmo uma queda, mas sim um mau momento. Tudo bem, mas eu gostaria de perceber onde exatamente é que o sistema tático do Porto falhou contra uma equipa teoricamente mais fraca. Tem dias que, por mais que as equipes fiquem a jogar 24 horas dentro do campo, as coisas não acontecem. Se a equipe está no dia não, as coisas não acontecem, nada funciona. E foi exatamente isso que aconteceu com o Porto. O Porto sofreu 2 golos, conseguiu reduzir a vantagem, ainda com muito tempo para se jogar, mas depois daí as coisas não aconteceram mais. A Casa Pia estava já galvanizada, estava já motivada, conseguia criar mesmo assim algum perigo. O Porto foi para frente com tudo, mas infelizmente o Porto estava num dia não. Estamos mesmo quase na reta final do nosso programa. Muhammad, últimas considerações. Agradecer como sempre pelo convite, mandar os habituais cumprimentos para a turma das Ciências de Desporto, do ICID, Faculdade do UEM e prometer voltar cá mais vezes. Certamente que sim. E é desta forma que colocamos um ponto final a mais uma edição do programa Diário Desportivo e voltamos amanhã com mais novidades e atualizações. Mais Desporto TV, sempre com atualizações de primeira mão. Até lá. Patrocinado por Apoio